Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Evangélica Moriá. É com alegria que venho trazer uma palavra de esperança e de superação aos amados irmãos. Gostaria de ler o Evangelho de João, escrito por João, capítulo 20, do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. E Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. O lenço estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eu gostaria de falar aos irmãos sobre os sonhos de Deus para você. Nós estamos vivendo momentos difíceis para a nossa igreja, momentos difíceis para a Igreja de Jesus em todo o mundo e momentos difíceis para a humanidade como um todo. Mas, mesmo em meio a este momento, mesmo em meio a esta pandemia, Deus ainda tem sonhos para nós. Mesmo em meio a esta pandemia, nós ainda precisamos e podemos sonhar. Nós temos, meus amados, sonhos. Sonhamos com uma vida melhor. Sonhamos em vencer o ano de 2020, vencer a pandemia. Muitos sonham em constituir uma família. Muitos sonham em ter um bom emprego. Muitos sonham em comprar uma casa própria. Os sonhos são os mais diversos. Mas, muitas vezes, os sonhos morrem. E talvez, em meio a essa pandemia, sem perspectiva de futuro, meio que em meio à escuridão, talvez os seus sonhos estejam morrendo, estejam abalados. Existem momentos que para nós parecem o fim da linha. Momentos em que os nossos sonhos parecem
desmoronar. Momentos de dor, momentos de medo, momentos de aflição. O que fazer, meus queridos, nesse momento? A Bíblia nos ensina o que fazer. Um dia, existiu um grupo de pessoas que aprendeu a sonhar grande. Antes, eles não tinham muitos sonhos. Eram pessoas comuns, vivendo uma vida comum. Mas um dia eles conheceram alguém que os ensinou a sonhar. Eles conheceram Jesus e se tornaram discípulos de Jesus. Durante 3 anos e meio, mais ou menos, eles viveram um sonho. Sonharam com uma vida livre do cruel Império Romano. Sonharam com o reino de Deus na terra. Sonharam com uma vida melhor para eles, para suas famílias, para o seu povo. Sonharam com a presença de Jesus com eles, curando, realizando milagres, limpando leprosos, multiplicando pães, acalmando a tempestade. Mas este sonho é abalado. Jesus foi preso, Jesus foi humilhado, Jesus foi torturado e Jesus foi morto como se fosse o pior dos bandidos. Com isso, os discípulos foram dispersos e para eles o sonho acabou. Mas, queridos, os discípulos estavam errados. O sonho não tinha acabado, porque esses sonhos eram sonhos de Deus para a vida deles. Seus sonhos, querido irmão, querida irmã, querido amigo, seus sonhos não acabaram. Deus tem sonhos para vocês. E como no caso dos discípulos, na verdade o sonho estava apenas começando. Jesus ressuscitou e com ele ressuscitaram os sonhos de Deus para os discípulos. Os discípulos experimentaram e viveram o sonho da superação. Deus tem sonho ou sonhos para cada um de nós. Sonhos especiais e sonhos específicos. Deus te conhece pelo nome. Ele quer que cada um de nós viva os sonhos que Ele planejou para cada um de nós. Se os seus sonhos parecem muito distantes, ou se já pereceram ou estão perecendo, eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer ressuscitar os seus sonhos. A história da ressurreição de Jesus nos mostra como superar este momento.
esta noite escura que é a pandemia. Nos mostra como superar as dores, as doenças, as tragédias, os enganos, as decepções, as frustrações, os medos, as angústias e assim por diante. Para isso, meus amados, para sonhar os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida, é necessário alguns passos que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro passo é crer que a escuridão vai acabar. Estamos em meio a uma pandemia. Estamos em meio a uma escuridão. Mas essa escuridão vai acabar. Em nome de Jesus. Ela vai acabar. Tenha esperança. Confie no Senhor. Confie em Deus. Essa escuridão vai passar. Esta pandemia vai passar. Versículo 1. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Estava escuro quando Maria Madalena foi ao sepulcro de Jesus. Ela não via nenhuma luz no final do túnel. Ela estava sozinha naquela escuridão. Muitas vezes nós estamos na escuridão. Quando os nossos sonhos morrem, vivemos uma escuridão que parece nunca ter fim. Esta pandemia é uma escuridão que nós temos que atravessar. E com certeza Deus está atravessando esta pandemia conosco. Nós não estamos sozinhos. Precisamos ter esperança e saber, entender que esta pandemia vai passar e podemos sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Porque a tristeza pode vir, mas a alegria virá pela manhã. O segundo passo é que nós precisamos nos despojar de uma visão meramente humana. Pegando um pedacinho do versículo 1, Maria Madalena viu a pedra que fora removida do sepulcro. Seguindo, o outro discípulo, no caso João, correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando, viu os panos de linho ali deixado, todavia não entrou. Duas vezes é usado o verbo ver. Maria Madalena viu, João, o discípulo amado, viu. Nos dois textos que aparecem essa palavra, é usado o verbo grego blepo, que significa um olhar superficial, um olhar simplesmente acima do horizonte. A nossa visão, para sonharmos os sonhos de Deus, não deve ser uma visão superficial. Precisamos ter uma visão mais profunda,
enxergarmos além do que aparentemente as coisas parecem. Nossa visão meramente humana consiste em nossos próprios sonhos, planos, desejos, interesses, desejo de agradar pessoas, desejo de agradar instituições, desejo de agradar organizações, mas o nosso desejo maior, se queremos sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas, a nossa visão deve ser mais profunda. O terceiro passo que eu quero compartilhar com os irmãos é que para sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas, precisamos nos aproximar de Deus. Veja, o verso 6 e 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia João, e entrou no sepulcro e viu os panos de linhos ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado num lugar à parte. Pela terceira vez é usado o verbo ver, só que aqui ele é usado de forma diferente. Nesta hora é usado o verbo grego terel, que significa contemplar, que significa um olhar um pouco mais atento, um olhar mais profundo, uma observação além da observação normal. Observe que Pedro conseguiu enxergar o lenço porque resolveu entrar no sepulcro. Pedro não ficou parado na porta, olhando de longe, olhando de forma superficial. Não, Pedro chegou, entrou e olhou e constatou que o lenço havia sido dobrado à parte dos lençóis, dos panos. Observe que Pedro conseguiu enxergar o lenço porque resolveu entrar no sepulcro para viver o sonho da superação e para viver o sonho de Deus para nós. É preciso entrar no plano espiritual. É preciso enxergarmos além do que aparentemente enxergamos. O quarto passo para sonharmos os sonhos de Deus para as nossas vidas, o quarto passo é que precisamos vencer o medo. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, João. Aí João olha, toma coragem e entra no sepulcro. Viver os sonhos de Deus para a sua vida envolve riscos, envolve lutas, envolve batalhas. É necessário vencer o medo. A pandemia
tem nos deixado com medo, com receio. É normal, é natural. Mas nós precisamos olhar com os olhos espirituais e avançar. Avançar. Sabendo que Deus vai sonhar conosco. Sabendo que Deus vai nos dar livramento. Sabendo que Deus vai nos abençoar na superação dos problemas. O quinto passo que devemos dar para sonharmos os sonhos de Deus para as nossas vidas. O quinto passo é que é necessário ter fé. Olha o versículo 8 também. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Interessante, o verbo ver aqui é usado pela quarta vez, mas com um significado diferente. Aqui é usado o verbo grego oral, que significa compreender, entender, uma visão com fé, uma visão mais aprofundada, que é a fé. Nós, quando olhamos para o panorama mundial, a nossa visão fica ofuscada. Mas precisamos olhar com os olhos da fé. Com os olhos da fé. A visão de Deus se processa no plano espiritual. Não há garantias humanas. Somente pela fé podemos enxergar os planos de Deus para as nossas vidas. E somente pela fé podemos enxergar a vitória dos planos de Deus para as nossas vidas. Para enxergar, meus amados, para enxergar Deus em meio a sonhos frustrados, em meio ao medo, em meio à dor, precisamos de algo mais. Algo que não pode ser medido ou explicado de forma humana. Precisamos de graça e fé. A graça vem de Deus. A fé é a nossa confiança plena em Deus, nos seus planos, nos seus sonhos para as nossas vidas. Neste mundo em que vivemos, meus amados, somente pela fé você vai enxergar os sonhos de Deus para a sua vida. A ressurreição de Jesus para os discípulos foi a ressurreição dos sonhos de Deus para eles. Depois disso, a igreja começou, cresceu e alcançou o mundo. Nessa passagem, com a palavra de Deus, nós aprendemos como a Bíblia nos mostra
alguns passos necessários para superarmos os problemas da vida, para superarmos esta pandemia e para vivermos os sonhos de Deus para nós. Como eu disse, concluindo, é preciso crer que a escuridão da vida vai acabar. Essa escuridão que estamos enfrentando, esta pandemia que estamos enfrentando, vai acabar. Precisamos despojarmos da nossa visão meramente humana. Devemos olhar com a visão espiritual também. É preciso que nos aproximemos de Deus. Não podemos permitir que essa escuridão, que essa pandemia nos afaste de Deus. É preciso vencer o medo que tanto nos rodeia. Não vamos olhar para o medo, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É preciso, meus amados, exercitar a fé. Eu creio que a escuridão vai passar. Eu creio e desejo e vou buscar os sonhos de Deus para a minha vida. E desejo que você também procure, nesses passos, sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem sonhos maravilhosos para a sua vida, mas para vivê-los é necessário alguns passos. Tudo vai passar. Como diz Jeremias 29, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Aleluia. Creia nos sonhos de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.